Oi, amados do Pai, mais um capítulo bíblico e neste vocês não têm ideia do que nós vamos aprender sobre a síndrome da mulher de Potifar, que é um crime sexual e é um termo usado no mundo jurídico. Você está preparado para aprender mais sobre isso? Pois é. Então, abra sua Bíblia no capítulo 39, só que antes a gente vai agradecer. Obrigada, Senhor, por mais um dia na Tua presença, ouvindo diretamente, sabe, do Espírito Santo, sobre este capítulo, sobre todos os insights que o Senhor nos traz, para que possamos fazer as comparações do que está acontecendo na nossa vida. Porque, na verdade, a Bíblia é viva, é atual e tem tudo a ver com o que está acontecendo neste momento, ao nosso redor, para que possamos tirar aprendizados e seguir o caminho de volta para casa. É isso que nós te agradecemos e louvamos o teu nome. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Vambora, gente? Então, capítulo 39, vou aqui pegar essa Bíblia, já que é um assunto super atual. Vou pegar essa Bíblia, nova Bíblia, que a gente já leu outros capítulos, para a gente dar continuidade ao capítulo 39, que a gente vai ler hoje. Vamos lá. Quando José foi levado para o Egito, foi vendido pelos ismaelitas que o tinham levado para lá ao egípcio Potifar, o oficial do faraó e comandante da guarda. O Senhor estava com José e o abençoava em tudo que ele fazia. Preste atenção nessa frase. E ele passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando Potifar percebeu que o Senhor estava com José e que o abençoava em tudo que fazia, José ganhou a simpatia do seu senhor, que o colocou como administrador de sua casa e confiou a ele tudo o que ele possuía. Desde o momento em que José foi nomeado administrador de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto nos negócios da casa como no campo. Assim, Potifar deixou tudo o que tinha aos cuidados de José, a tal ponto que não se preocupava com nada. A única coisa que Potifar resolvia pessoalmente era em relação à sua própria comida. José era formoso e atraente. Certo dia, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José e o convidou: venha para a cama comigo. Mas ele se recusou e disse a ela: o meu senhor confiou a mim tudo o que é dele. Ele nem sabe o que existe na casa, porque deixou tudo sob a minha responsabilidade. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele não me privou de coisa alguma, a não ser da senhora, porque é a sua mulher. Como poderia eu, então, cometer tamanha maldade e pecar contra Deus? A mulher não desistiu. Ela insistia dia após dia com José, mas ele se recusava a deitar-se com ela e procurava não ficar perto dela. Um dia, José foi até a casa para cuidar dos negócios e nenhum empregado se achava presente. Então, ela o agarrou pela capa e voltou a convidá-lo: venha para a cama comigo. Mas José fugiu para fora da casa, deixando a capa nas mãos dela. Quando a mulher viu que ele tinha fugido, que estava com a capa dele, chamou os empregados da casa e lhes disse: vejam só, esse hebreu que foi trazido pelo meu marido para me insultar, entrou aqui e quis me forçar a ir para a cama com ele. Mas eu gritei o mais alto que eu pude. Quando ele ouviu que eu estava gritando bem alto, fugiu, deixando a capa dele aqui ao meu lado. Ela
guardou a capa de José até que o seu marido chegasse em casa. Então contou a ele a mesma história. Disse ele: esse escravo hebreu que você trouxe se aproximou de mim para me insultar, mas quando gritei por ajuda, ele largou sua capa ao meu lado e fugiu. Quando seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo agiu comigo. Ele ficou irado. E o senhor de José mandou buscá-lo e o lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei. E ele ficou na prisão, mas o Senhor estava com José. E determinou a sua bondade sobre ele, de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Assim, o carcereiro encarregou José de cuidar dos seus presos que estavam naquela prisão. E ele fazia tudo o que era necessário fazer ali. O carcereiro deixou de se preocupar com o que acontecia na cadeia, porque José cuidava de tudo. E o Senhor estava com José e o abençoava em tudo que ele fazia. Gente, está uma letra tão pequenininha, eu estou precisando trocar meu óculos. Que loucura, não tá fácil não. Uau, que leitura, né? Mais atual, impossível, gente. Vamos observar primeiro que o propósito de Deus para José era no Egito, começando como escravo. Algumas vezes a gente precisa estar sozinho, sem família, sem amigos, sem ninguém do nosso lado para a gente prosperar. Soa até estranho isso, né? Mas é verdade para algumas pessoas escolhidas e separadas por Deus para um grande propósito. A gente viu que José foi levado para o Egito e só tinha a Deus. Observe que apesar de todo o sofrimento pelo qual ele passou, ele sempre entregava o seu melhor com excelência em todos os momentos, sem reclamar, sem murmurar. Ó Deus, ó céus, ó vida. A gente não viu José falar nada disso, não é verdade? E a primeira lição que a gente recebe neste capítulo é para você oferecer um resultado de excelência, independente onde você está trabalhando e para quem você precisa entregar o seu trabalho. Essa é a lição que a gente aprende através da palavra do Senhor. E como a gente acabou de ler aqui, nós vimos que ele resistiu a inúmeras tentações. Não foi uma só, não. Mas ele não se deixou seduzir, apesar da insistência da mulher do seu patrão, que na verdade era o seu senhor. José era escravo, ele foi comprado dos mercadores ismaelitas, né? Você observou também quantas vezes eu li aqui: o Senhor estava com José? Marca, sublinhe lá na sua Bíblia. Conta quantas vezes isso, só nesse capítulo. Gente, José foi vítima de calúnia. Você já foi vítima de calúnia? Eu já. Só quem foi sabe o quanto é terrível, porque dói, machuca. Mas Deus sabe de todas as coisas, todas. José foi vítima da mentira da mulher de Potifar. Nem o nome dela foi revelado, né? A gente só conhece como a mulher. E ela ficou conhecida apenas como a mulher de Potifar. Mas ela ficou muito famosa no meio criminal. Você sabia disso? Pois é. Vivendo e aprendendo, gente. Em 2021, eu estava fazendo uma live com uma querida amiga, uma mineirinha, Marcela Noces, e nós duas estávamos falando exatamente sobre a mulher de Potifar. E aí a Marcela, ela, no nosso bate-papo,
ela me revelou o que eu vou compartilhar agora com vocês. Porque tudo que a gente aprende que é interessante, a gente precisa compartilhar com os outros. Eu adoro isso. Primeiramente, antes de eu falar sobre isso, vamos lembrar que o que a gente leu é que as atitudes de José faziam com que Potifar entendesse que Deus abençoava José e ele e a sua casa estavam sendo abençoados por tabela. Vamos deixar isso bem claro, né? José não precisou em nenhum momento falar do Deus dele, porque era visível aos olhos de Potifar que acreditava tanto em José que entregou a administração de tudo nas mãos dele. A gente leu isso. Por outro lado, vamos assim pensar também que ninguém é tão cego que não sabe quem é verdadeiramente seu cônjuge. Eu falo por experiência própria, tá? Pessoas se fazem de cegas por causa das situações, das pessoas ao redor, dos interesses, etc, né? Se você quer conhecer a minha história de vida, adquira, olha, este livro aqui, ó, onde tem a minha história e de mais 14 mulheres que contam histórias reais de mulheres corajosas. E no meu capítulo você vai poder entender em relação ao que eu estou falando sobre traição, tá? Então, vou deixar aqui embaixo na descrição. Então, vamos refletir aqui com os nossos botões. Você acha que Potifar realmente acreditou em sua mulher? Ou ele acreditava mais em José? Mas, porém, entretanto, todavia, diante da situação com os demais empregados, com os vizinhos, por causa do escândalo que a mulher dele fez, ele se fez girado e mandou José para a prisão. Porque de bobo, gente, por favor, aquele homem não tinha nada, né? Potifar era um alto comandante do poderoso exército de Faraó. O Egito naquela época era assim a nação mais importante do mundo, tipo os Estados Unidos hoje com Trump. Então, Potifar tinha todo o direito de mandar executar o seu escravo hebreu que ele havia comprado dos mercadores. A história não revela os sentimentos do Potifar, mas ele não deve ter acreditado na sua esposa. E talvez por isso ele tenha decidido prender José, porque a integridade e a conduta daquele hebreu devem ter falado mais alto na consciência dele. Porque se ele realmente acreditasse que José tentou alguma coisa com a sua esposa, ele teria executado José. Você não concorda? Venhamos, né? Vamos aqui começar com os nossos botões, né? José teria sido aniquilado e não enviado para a prisão. Então tá. José foi para a prisão pagar por um erro que não cometeu. Isso é terrível, mas Deus vê todas as injustiças e vai agir no tempo dele, não no nosso. O importante é que Deus continuava com José, porque até na prisão o carcereiro percebeu e deixou tudo nas mãos de José. E agora chegou a hora de eu compartilhar o que eu aprendi com a minha amiga Marcela. Você sabe como é que a criminologia importou essa passagem deste capítulo bíblico para o mundo jurídico? Eu vou te contar. Através dos crimes sexuais. Estupro, e qualquer violência sexual. Quando a vítima simula para prejudicar alguém. Quando o que está em questão é a credibilidade da vítima. Aqui nessa história, quem deveria ir para a prisão era a própria vítima, né? Por isso surgiu a síndrome da mulher de Potifar, que é tratada pela criminologia como sendo a conduta de falsa acusação de crimes sexuais. Você sabia disso? Pois é.
Eu fiquei sabendo disso em 2021, graças à minha amiga Marcela Nosses. Gente, infelizmente devem existir muitas mulheres como a esposa do Potifar, frustradas após várias tentativas de se relacionar, né, com ricardões endinheirados por aí para ver se faz uma barriga para garantir o futuro. E aí, quando não conseguem, tentam acusá-los de tentativa de estupro. Infelizmente, gente, essa é uma realidade na área jurídica. O que a gente viu aqui foi infidelidade conjugal, mentira, adultério, libertinagem, cobiça e inúmeras investidas que fizeram parte da vida dessa mulher que se achava dona da situação. Mas era uma frustrada, porque queria ter José, e José não estava nem aí para ela. A verdade é que o pecado e a vergonha humana estão diante de nós todos os dias. E muitas vezes nascem na falha do livre-arbítrio, entender em evitar a tentação, né? E muitas vezes ela aparece também na ponta dos nossos dedos, nos nossos smartphones, não é verdade? Muita atenção nessa hora. As histórias, independentes, de boas ou mais, sempre tem um insight para a gente refletir, porque nada acontece por acaso. A gente não tem essa Bíblia aqui por acaso. A gente precisa ler, meditar todos os dias. Em hebraico, existe uma frase que diz o seguinte: Gam Tzule Tová. Sabe o que ela significa? Vou te contar. Tudo acontece para o melhor. Ou isto também é para o bem. E eu acrescento, vai depender dos nossos olhos. É isso aí. Espero que você tenha curtido esse capítulo. Espero que você deixe o seu like aqui e compartilhe com quem você ama para a gente continuar aprendendo cada dia mais sobre esse tesouro que o Senhor deixou em forma de livro para a gente voltar no caminho correto para casa. É isso aí. Beijo, fui. Até amanhã. Amanhã tem mais. Vamos continuar lendo a Bíblia dia a dia. Às 18 horas tem mais vídeo para você. Tchau.